E o Juscelino sabia da articulação que ia ter? Sabia. Esse é um problema delicado, porque a família do Juscelino não sabia. E sabia porque o Juscelino foi da polícia mineira, ele tinha 100 amigos na polícia. Eu era o cara que fazia estava sempre com o Juscelino, e eu informei o Juscelino. Aliás, quando eu ia falar com o Juscelino que o Jango não podia saber desse ambiente em Minas e tal, ele mesmo antecipou, disse: Aníbal, eu vou tentar convencer o Jango a acabar com esse negócio de sargento, esse negócio, mas eu não vou contar nada de Minas, não. Vou dizer que o ambiente que no Brasil todo é assim. Quer dizer, ele foi muito correto, né? Não falou para o Jango, mas ele sabia assim, né? Tanto que ele pediu o seguinte, quando nós pedimos aí que ele vestisse o uniforme, não fomos nós, quem pediu foi o general, o coronel Zé Guilherme, pediu que ele fosse, se apresentasse na polícia como médico, que é o oficial médico. Ele então não aceitou, aliás, fez muito bem. Mas então, nessa hora então, ele fez um pedido depois, uma hora depois ele ligou para minha casa e disse: Aníbal, olha, eu estou sabendo de tudo e tal, aquilo conforme você me falou. Quando? E poucos dias antes da Revolução, 8 a 10 dias antes da Revolução. Entretanto, eu preciso, que é fundamental, se o Jango deixar o poder, que tenha um mínimo de legalidade, isso tem que ser com garantias ao Congresso, senão vai virar uma coisa e tal. Ele pediu, tanto que depois ele foi receber a tropa, tem até uma fotografia inédita aqui, que é ele recebendo a tropa do Exército e da Polícia, que foram dar garantias ao Congresso. E eu fui para Brasília com essa missão, até por escrito, minha missão de dar garantias ao Congresso. A nossa ideia era manter o Mazzilli com o compromisso de fazer a eleição. Agora, no Rio, o Negrão de Lima, o Schmidt e etc., convenceram o Juscelino a aceitar o Castelo. Quando eu cheguei lá, o Juscelino já tinha batido o martelo, né? E o Plínio fez as recomendações de outros nomes que o Juscelino falou: isso não serve e tal. O Dutra, o Juscelino disse: ele está muito idoso, e além do mais, quem vai mandar lá é o genro dele. Falou o nome que eu não me lembrei, o genro. O PSD não queria. O Cruz não pode porque os militares acham que o Cruz entrou só na última hora. Era fiel ao Jango e tal, consultou o Jango e tal. O Mourão, nem pensar que o Mourão esteve envolvido naquele negócio do plano COI e tal. Podou todo mundo. E aí falou: olha, eu estou vindo do encontro com o Castelo Branco. Castelo Branco é um homem democrata e tal. E até me mostrou o tal livrinho, que depois eu até peguei. O Exército, um livrinho publicado lá por uma equipe do Escola Superior de Guerra, Exército e Democracia. Então, realmente, o problema foi esse. E as recomendações do Plínio eram muito tendenciosas. E ele dizia que o Castelo era muito influenciado pelos americanos. Interessante, né? Minas é um estado interiorano, no sentido geográfico, né? E então, Minas não tinha ainda nem a refinaria com capacidade para fazer todos os produtos. Então, quando começou a se montar a estratégia da Revolução, foi feita muito pelo Estado-Maior da Polícia Mineira, a primeira conclusão que se chegou era essa, que o estrangulamento seria realmente o problema do combustível, né? Aí apareceram várias alternativas. Uma das alternativas era estocando, começou a se estocar. Mas isso começou a assustar, porque chegou nos distribuidores e a Petrobras ficou sabendo. É que o Jango não tinha serviço de informação, né? Então, continua, aliás, esse pessoal continua agora, em vez de ficar reclamando dos americanos. O antigo SNIF, Sistema Nacional Federal, antecessor do SNI. Então, realmente, foi... ou então tinha má vontade, não dava as informações necessárias. Esse é outro problema também, né? Se existe informação, se não estiver do seu lado, né? Então, o problema do combustível era delicado. Como é que a ideia do Mourão era destacar 2 unidades para ocupar a refinaria do Duque de Caxias. Eu recebi incumbência, inclusive, de arranjar 10 técnicos, sabidamente do nosso lado, para garantir, para não ter sabotagem. Mas, na verdade, a refinaria vivia da boca para a mão. Quer dizer, ela recebia um petroleiro, destilava aquilo, que ela tinha no máximo de 3 a 4 milhões de barris dia em estoque. Quer dizer, não tinha condições, aquilo não daria nem para Minas, né? Então,
Aí nasceu a ideia de arranjar uma outra fonte, que seria o Espírito Santo. Arranjou-se na época um fornecedor independente holandês que poderia em 6 dias chegar lá com combustível. Então, mas era necessário ocupar o Espírito Santo. E o general Guedes era contra, porque falou, nós já abrimos 2 frentes, São Paulo não definiu, então nós estamos no mato sem cachorro. Rio São Paulo, Aí depois teve que ir para Brasília. Teve que ir para Brasília, que foi. Só que aí deu ideia, apareceu uma ideia interessante. A polícia tem um clube lá na praia. Então, nós foi deslocados 100 pessoas para lá, oficiais, sargentos, né, e soldados. Para título de estar de férias, na verdade, eles estavam preparados para dar um golpe de mão e prender o governador do Espírito Santo se ele não aderisse e garantir a entrada do porto e o embarque pela Vitória Minas. Então, era essa a solução. Os americanos, depois de 3 dias, anunciaram que estavam trazendo petróleo para cá, mas iam desembarcar em Santos. Eles eram tão mal informados que eles não sabiam que São Paulo ainda não tinha se definido. Iam entregar o ouro aos bandidos, entregar munição e tudo lá em São Paulo, né? O Adhemar, nós vimos convencer o Adhemar a aderir, nós levamos o Contrúcio, o Plínio, todo mundo podia influenciar, e o Adhemar disse, não, Minas deixou São Paulo sozinho em 32, é verdade. Minas fez uma marotagem com São Paulo. Então nós só entramos depois que Minas fizer a Revolução. E na hora que estávamos saindo era o Palácio Antigo. Ele me pegou, porque ele tinha muita preocupação com o Cruel, que tinha sido chefe da Casa Militar do Jango e era muito fiel. O Jango falava, não, eu sou fiel ao presidente e tal. Então eu falei, pois é, mas tem guarnições daqui, de Ribeirão Preto, disso e tal, que estão conosco, os coronéis tais, generais tais. E então quando nós estávamos saindo, ele me pegou, deputado, vem cá. Vou mostrar uma coisa aqui. Aí entrou numa saletazinha e disse assim, isso aqui é chapelaria. Tem até chapéu do Pedro II aqui. Mas eu te chamei aqui e falei assim, você que mexe com a parte de espionagem, eu falei, o governador não é espionagem, é informação. Ele falou, é a mesma coisa. Não pode os americanos saberem da Revolução, porque eles já fizeram um relatório para o Assis Brasil que eu estou comprando armas pesadas e médias para a polícia de São Paulo. E realmente nós havíamos aconselhado isso, porque com a Revolução de 32 o Getúlio desarmou as polícias todas, especialmente a de São Paulo, né? E conclusão, então São Paulo só tinha armas levíssimas, só no máximo metralhadora. Então o Juscelino, para tomar posse, armou a polícia de Minas lá, na época dela. Vocês aconselharam o Adhemar? Haviam a fazer a mesma coisa, só que ele contou, ele falou que os americanos fizeram, e depois eu falei para o governo disse, não, pode até ser, porque tinha um convênio, desse convênio que todos os países assinam, que informa o outro que você está comprando droga, esses convênios meio generalistas, e os americanos cumpriam rotineiramente aquilo. Deve ter tido alguma informação de algum vendedor de arma lá dele e tal, e mandou o relatório. Então, da área política, Magalhães Pinto, né? Principalmente o Magalhães Pinto, que era o governador, e na área militar o general Guedes. Mais do que o Mourão? Mais do que o Mourão. O Mourão era um homem de ação, mas o Mourão tinha uma tese de que o movimento deveria ser só militar. E, então isso conflitava com a opinião do Guedes, que era um homem bem legalista. Ele se converteu num revolucionário quando ele foi convidado para ir a Juiz de Fora, onde o Jango estava com o general Assis Brasil e o general Ladário. Aí eu via conhecer o general Guedes e começou a ter algumas reuniões assim, mas ele sempre numa posição muito cautelosa, assim, bem legalista. Ele era uma pessoa bem legalista, né? Inclusive ele dizia que ele usava de uma Constituição que ele fala, meu caderninho é essa Constituição. E a Revolução foi feita exatamente, não contra a Constituição, mas realmente ignorar a Constituição. Eu fui diretor de imigração e colonização no governo do Juscelino. Então eu iniciei, de uma certa forma, uma reforma agrária, porque nós fizemos, por sugestão dos bispos do Nordeste, 32 núcleos coloniais no Brasil. Núcleo colonial era um nome bonito para não desagradar a turma mais conservadora. Então não usava a expressão reforma agrária. A gente fazia núcleos coloniais. E esses núcleos coloniais, Una, Ituberá, Porto Seguro,
Petrolina, Jaíba, e esses núcleos coloniais recebiam pessoas e nós dávamos um lote de 30 hectares, destocávamos mais ou menos uns 10 hectares e eram pessoas localizadas ali. Só que isso era feito com muito mais objetividade do que essas localizações atuais. Tanto que você pega só 2 núcleos coloniais desses que nós criamos, por exemplo, Petrolina e Jaíba, eles exportam quase 800 milhões de dólares anuais de frutas e até vinhos para a Europa. Então, era uma coisa muito interessante. Então, eu me considerava uma autoridade na época, eu tinha 24 anos, eu me considerava uma autoridade em matéria de reforma agrária. Então, essa conferência do Brizola foi programada para ele apresentar a reforma agrária e um debate. Então, eu fui um pouco por impulso e tal, e era recém-eleito deputado, eu fui então e fiz quando ele propôs assim, quem é que pode contestar isso, eu então questionei. Só que o clima era totalmente brisolista, né? Então eu estava sozinho, estava numa 10ª fileira, quando eu questionei, começou até com um problema interessante. Eu dizendo que conhecia o problema e que nós tínhamos disponibilidade de mais ou menos uns 6 milhões de hectares, ainda além dos 2,5 milhões que nós já havíamos distribuído de terras do governo. E que em poucos casos nós tivemos que desapropriar. E ele também havia dado um argumento de que os Estados Unidos aproveitaram pós-guerra para expandir o seu território. Eu então disse que não, o número não é bem esse em termos geopolíticos. Aconteceu o contrário, a Rússia expandiu o seu território, os Estados Unidos não teve modificação. Isso derrubou um bocado os argumentos dele e o pessoal ficou irritado. Aí nessa hora eu fui agredido. Aí eu levei 8 pontos na cabeça, cadeirada, e até no livro tem uma fotografia que eu peguei depois, me dando uma cadeirada lá. Né? Então, obviamente, desse negócio nasceu uma coisa curiosa. Eu fui para o pronto-socorro, porque eu estava muito tonto, perdi muito sangue, mas não foi grave o assunto. Alguém me levou para o pronto-socorro, inclusive no carro tive um certo desmaio, e lá, quando eu fui tratado, a pessoa se identificou, estava vestido, estava com roupa civil, mas era um capitão que chefiava o serviço de informação da ID4, capitão Paulo Clementino. Então ele me disse o seguinte, olha, deputado, como o senhor quiser fazer uma coisa dessa, avisa que eu tenho um grupo de uns 20 oficiais para dar uma segurança para o senhor. Aí eu falei, ótimo e tal, e tal. E disso nasceu então uma ida minha à ID4, conversar com o general Guedes. Que aí, próximo do Paulo Clementino. Que era o comandante que fez a Revolução. O general Guedes foi quem convenceu, inclusive, o Magalhães de que havia condições de fazer. Costa e Silva era um revolucionário de gabinete? Era mais do que isso. O Costa era um péssimo caráter. Não é porque ele me caçou, não, é um péssimo caráter. Ele não sabia de nada. Não sabia o nome dos comandantes de tropa, do regimento Sampaio. Um negócio que qualquer sargento do exército sabia. Né? Ele vivia nos clubes, tomando uísque, batendo papo. Inclusive, ele tinha feito uma articulação para fazer um churrasco para o Jango, em nome do espírito gaúcho, não sei o que e tal. Depois ele deu uma desculpa de que ele ia, se o Jango fosse um churrasco na vila, que ele seria preso e tal. O exército não faz isso. Uma tradição que vem dos romanos, você é um convidado, você não prende um convidado, né? Então, nunca houve isso, nem haveria. Mas ele inventou até essa... Acho que eu era mais eu escrevi logo depois, eu fiz um discurso muito forte contra o Castelo, mas o Castelo não me caçou porque o Goberi teria segurado, me conta, não sei. E depois eu tive uma discussão boba lá com os coronéis lá, até meio de brincadeira. Eu disse, olha, do jeito que vai o negócio, acabar, em vez de ter os partidos, vão ter o Exército da Aeronáutica, o Exército da Marinha, o Partido do Exército, umas bobagens assim. E um desses coronéis me interpelou grosseiramente. Eu falei, pô, onde é que você estava em 64? Você pegou em alguma arma? Fez alguma coisa concreta? E ele ficou ofendido. E depois ele foi ter muita influência lá no Conselho de Segurança. Né? Então, às vezes, a gente cria umas brigas. Ferdinando, não sei de quê. E eu acho que chegou também na mão do pessoal um relatório que eu fiz para o Juscelino,
que por sinal era um relatório que parecia com o relatório. O Lacerda uma vez criticou o SNI, dizendo que o SNI só não funcionava segunda-feira porque não saía jornal. O meu relatório era coisa que saía no jornal, não tinha, era uma coisa, não tinha grandes méritos assim, informativos, né? Então, mas eu sei que esse documento foi interceptado, né? Eu tinha um amigo que depois foi candidato junto comigo, o que foi torturado. E eu tinha ideia, porque eu sabia de Belo Horizonte, não sabia de Juiz de Fora. E ele então me relatou, o Dimas Perrin. Isso quando? Isso já estava mais ou menos no final de 64. Logo de 64. Final de 64, é. Final de 64. Em poucos meses Inclusive, esse problema da tortura, ele me relatou, inclusive, depois ele foi meu colega de chapa. Nós concorremos, eu prefeito e ele vice-prefeito. Na abertura? Durante a abertura? Não, já agora na abertura, depois que eu fui iniciado. Depois que eu fui iniciado. Mas ele foi torturado, né? E ele era já mais idoso, eles faziam coisa assim de criar constrangimentos para ele, não ter lugar para tomar banho, coisas assim, e tortura mesmo. Ele foi torturado. Ele não entrou e eu também não pedi muito detalhe. Não, na época eu ficava constrangido porque ele ficava muito... Até eu ia fazer um livro, eu cheguei a fazer a boneca, Tortura. Ele fez uns 3 capítulos para mim, sabe? Mas o capítulo introdutório, ele dizendo do equívoco da Revolução, enfim. Ele estava junto com... Ele era do Partido Comunista. Ele era do Partido Comunista, sempre foi um líder comunista. Na época ele era o quê? Ele tinha algum cargo na época? Não, ele não era deputado, não. Ele tinha sido candidato a deputado federal e não foi eleito. Mas ele era uma liderança muito importante, o Dimas Perrin. Não, aí da região de Belo Horizonte. Ele era um mentor do Riani, ele era mentor do Riani lá em Juiz de Fora. Ele era uma pessoa que tinha muita influência, muito articulado. Esse aparelho que estava montado ali em Juiz de Fora foi buscado em Belo Horizonte, foi isso? Não, ele não foi a Juiz de Fora, não. Ele foi torturado no DOPS de Minas Gerais. Aí eu falei com eu fiquei sabendo que ele não houve isso realmente. Inclusive, é interessante que o Orlando Vaz me deu um depoimento que ele foi no DOPS para ver se livrava uma pessoa lá que estava presa, e que chegou lá, tinha um burro louco chutando um preso no corredor. Aí ele falou com o Davi Azan e falou assim: Aníbal, eu sabia que o Davi Azan era um sujeito equilibrado, porque eu contei ele depois que o Davi Azan dava até algumas informações para a gente. Quando aconteceu isso, o Davi Azan botou o sujeito para fora. Já, você não pode entrar mais aqui, se eu te prendo. Vou fazer tudo que você está fazendo com os outros aí. Então, ele era uma pessoa assim equilibrada. Mas foi lá no DOPS. Então, o general Golbery teria sido a pessoa que articulou, mas não em termos de revolução. Era uma coisa mais intelectual. IPEA, esses órgãos que depois foram denunciados como instrumentos que efetivamente criaram um clima assim. O Golbery era um homem interessante. Ele não era um sujeito que tinha, até eu conto isso aí, ele não tinha contatos em quartel, esse negócio. Sempre foi um homem teórico. Então ele não tinha esses contatos. Era um negócio intelectual e tudo, mas ele formatou algumas coisas para enfrentar a luta, a guerrilha e tal, mas ele não era um homem de campo, não era de ação. Não era de ação. O Golbery, ele dava um contexto mais, assim, inclusive uma visão mais global da coisa, a Guerra Fria. Ele defendia muito a tese de que a solução brasileira tinha que ser dada pelo Brasil. Porque senão nós iríamos ser campo semelhante ao que aconteceu, a Alemanha dividida, a Coreia dividida, porque nenhum dos dois blocos aceitaria o Brasil de um lado só, pela área territorial nossa, pelas características nossas e a nossa importância, era a tese dele. Foi uma surpresa, porque realmente o esquema estava montado para ter uma resistência. Inclusive as frentes internas
Por exemplo, quando fazia a tropa de Minas, tanto a polícia tem que ter 300, um total de 30 mil homens disponíveis para o controle da situação interna, não houve necessidade disso. A tropa que foi para Brasília saiu desse contingente de reserva. Porque não houve uma reação assim. Consta que o Jango teve oportunidade, né, e alguém da aeronáutica ligado a ele... Para bombardear a tropa de Minas e tal, e que ele não concordou. Eu soube dessa versão. Assim, 80% da imprensa era contra o Jango. 80%. Tem várias pesquisas, né? Eu tenho uma pesquisa do IBOP, tem pesquisa. Que pesquisas que eram essas? Algumas do IBOP e outras não. Eu tinha um grupo de pesquisa. Quem pagava essas pesquisas? Nós fazíamos pesquisas no Exército, por exemplo. Do Exército não eram pagas. Havia um sargento que ele era o porta-voz disso, o sargento Eulâmpio. Ele levava para determinadas pessoas e tal. Só que as viam deformadas, porque ele usava, às vezes, pessoas que ele tinha confiança, que eram anti-Jango. Então, dava algumas deformações que eu fazia um abatimento para estudante. Quer dizer, eu tinha um elemento para poder, bem, isso aqui é do fulano, então eu dava um tratamento diferenciado a essas fontes. Mas as pesquisas eram corretas e ficaram confirmadas depois, né? Sim. Em termos, as pesquisas